Um simples teste de DNA revelou que ela tinha uma irmã. Mas o que descobriu depois lhe destruiu tudo o que acreditou sobre a própria mãe. Prepare seu coração, porque esse reencontro vai te emocionar. Se você gosta de histórias que tocam a alma, se inscreva no canal agora, porque aqui você encontra reencontros reais, humanos e cheios de emoção que ficam com você muito depois do vídeo acabar. O envelope chegou numa terça-feira cinzenta, dessas em que o dia parece não ter começado direito. Clara o encontrou encaixado entre contas de luz e propagandas, quase passando despercebido. O logotipo da empresa de testes genéticos estava ali, discreto, mas suficiente para provocar um aperto inexplicável no peito. Ela ficou parada no corredor do prédio por alguns segundos, segurando o envelope com as duas mãos, como se aquilo tivesse peso demais para um simples papel. Que bobagem, murmurou para si mesma. O teste tinha sido uma curiosidade boba. Um presente coletivo que os colegas da escola deram no fim do ano, numa brincadeira sobre ancestralidade. Clara, professora de história há mais de 15 anos, achou irônico investigar o próprio passado genético quando passava a vida ensinando o passado dos outros. Entrou no apartamento, deixou a bolsa cair no sofá e apoiou o envelope na mesa da cozinha. Preparou um café, lavou a xícara antiga herdada da mãe, tudo em câmera lenta, como se estivesse adiando algo que não sabia nomear. O apartamento estava silencioso demais. Desde a morte da mãe, 2 anos antes, Clara se acostumara com esse silêncio, mas naquele dia ele parecia mais espesso, quase sufocante. Sentou-se à mesa, abriu o envelope. Primeiro vieram gráficos, porcentagens, mapas coloridos. Ela sorriu de leve ao ver referências à Europa do Sul, algo que já esperava. Seus avós sempre falaram de raízes portuguesas, italianas, tudo normal, até que seus olhos pousaram numa seção específica. Correspondências genéticas próximas. Parentes de primeiro grau. Clara franziu a testa. Não, sussurrou, inclinando-se para mais perto. Havia um nome ali, um nome completo, idade aproximada, localização, a mesma cidade, e a palavra que fez o mundo parecer inclinar levemente para a esquerda. Irmã. O café esfriou na xícara. O coração começou a bater num ritmo estranho, descompassado, como se estivesse tentando fugir do próprio peito. Isso está errado, disse em voz alta, a garganta seca. Ela rolou a página várias vezes, leu as explicações técnicas, buscou erros, letras miúdas, qualquer coisa que dissesse pode ignorar, mas quanto mais lia, mais claro ficava. Não era prima, não era parente distante, era irmã. Clara fechou o laptop com força, como se aquilo pudesse apagar a informação. Levantou-se, caminhou pela sala, passou a mão pelos cabelos curtos, respirando rápido demais. Eu sou filha única, repetia quase como um mantra. Sempre fui. A imagem da mãe surgiu na mente, sentada na poltrona da sala, com o tricô no colo e aquele olhar cansado, mas atento. Uma mulher rígida, de poucas palavras, que sempre evitava falar do passado. Ela teria me contado, pensou Clara, sentindo um nó se formar na garganta. Teria, não teria? Voltou à mesa. Abriu o laptop de novo. O nome da irmã estava ali, Helena Duarte. O sobrenome não era o mesmo. Isso a desestabilizou ainda mais. Porque, no fundo, Clara sempre sentiu que seu sobrenome não lhe pertencia completamente. Era uma sensação estranha, antiga, impossível de explicar. Com dedos trêmulos, ela clicou no perfil. Poucas informações. Uma foto pequena. Uma mulher de cabelos longos, castanhos, olhos claros demais para serem ignorados. O mesmo formato de boca. O mesmo queixo levemente marcado. Clara levou a mão ao próprio rosto. Meu Deus! Sussurrou. As lembranças começaram a surgir, desordenadas. Perguntas da infância que nunca foram respondidas. A ausência total de fotos da mãe grávida. O silêncio sempre pesado quando Clara perguntava sobre o pai, morto antes mesmo de ela nascer, segundo a versão oficial. Ela se lembrou de uma frase dita pela mãe anos antes, numa discussão qualquer. Algumas verdades não servem para nada além de machucar. Na época, Clara não entendeu. Agora, a frase ecoava como um aviso tardio. O site oferecia a opção de enviar uma mensagem para a correspondência genética. Um botão simples, azul.
Inofensivo demais para algo que poderia mudar tudo. Ela ficou longos minutos encarando aquela tela. Pensou em fechar, fingir que nunca tinha visto. Pensou na paz frágil que tinha construído sozinha. Pensou no medo de ouvir algo que não pudesse desouvir. Mas pensou também em todas as noites em que sentiu um vazio que nunca soube explicar. Uma falta sem nome. Respirou fundo. Escreveu: Olá, não sei bem como dizer isso. Fiz um teste de DNA por curiosidade e apareceu que somos irmãs. Isso deve ser um choque para você também. Se quiser conversar, estou aqui. Leu a mensagem 3 vezes. Apagou uma palavra. Reescreveu outra. Sentiu os olhos marejarem sem perceber. Clicou em enviar. No instante seguinte, o silêncio do apartamento pareceu ainda maior. Clara fechou os olhos, encostou as costas na cadeira e deixou uma lágrima escorrer, solitária, sem saber se era de medo ou de esperança. Ela ainda não sabia, mas aquele clique acabara de quebrar um pacto de silêncio mantido por mais de 40 anos. E nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. A notificação chegou às 23h47. Clara estava deitada, mas não dormia. O celular repousava sobre o peito, como se fosse parte do corpo, e cada vibração imaginária fazia seu coração disparar. Ela já tinha levantado 3 vezes para beber água, 2 para ir ao banheiro e 1 para simplesmente caminhar pela sala no escuro, tentando acalmar um pensamento que não obedecia. Quando o telefone vibrou de verdade, o som pareceu alto demais no silêncio do apartamento. Ela não abriu a mensagem imediatamente. Virou de lado, respirou fundo, contou até 5, como costumava ensinar aos alunos ansiosos antes das provas. As mãos tremiam, e isso a irritou. Clara sempre se orgulhara de ser racional, equilibrada. Aquilo tudo estava desmontando essa versão dela mesma. Por fim, tocou na tela. Helena Duarte respondeu. A mensagem era curta. Eu também recebi esse resultado. Estou olhando para ele há dias, sem saber o que fazer. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não havia choque. Havia reconhecimento. Do outro lado, alguém sentia exatamente o mesmo. Ela digitou rápido demais, apagou, respirou, tentou outra vez. Você suspeitava de algo? A resposta demorou alguns minutos. Minutos longos, pesados, cheios de suposições. Então veio. Sempre senti que algo estava fora do lugar. Fui adotada quando bebê. Me disseram que minha mãe biológica não tinha condições de ficar comigo. Nunca soube mais do que isso. Clara sentou na cama, o corpo inteiro em alerta. Adotada. A palavra atravessou seu peito como uma lâmina fina. Então é isso, murmurou sozinha. A mãe nunca fora estéril, como dizia. Nunca perdera um bebê, como insinuava. Ela tinha tido outra filha, e a entregara. Ou alguém a tirara. Clara respondeu com cuidado, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo frágil demais. Eu cresci como filha única. Minha mãe nunca mencionou outra gravidez. Ela faleceu há 2 anos. Houve uma pausa maior dessa vez. Clara imaginou Helena lendo, absorvendo, talvez sentindo uma dor que não tinha nome. A ideia de que a mãe biológica existira, vivera, e agora não estava mais ali para responder. Quando a resposta chegou, vinha mais longa. Então não posso perguntar a ela por quê. Isso dói mais do que eu esperava. Clara levou a mão à boca, segurando um soluço silencioso. Dói para mim também, sussurrou antes de digitar algo parecido. As mensagens começaram a fluir com mais naturalidade, como se uma barragem tivesse sido rompida. Falaram da infância, das diferenças gritantes. Helena contou que cresceu mudando de casas, passando por 2 famílias adotivas até ser acolhida definitivamente por uma tia distante de uma das famílias. Falou de quartos emprestados, de aniversários simples, de uma sensação constante de estar agradecida demais para reclamar. Clara contou da estabilidade, do apartamento sempre no mesmo bairro, das férias no mesmo litoral, da mãe rígida, mas presente. E enquanto escrevia, sentiu uma culpa estranha, como se tivesse roubado algo sem saber. Não foi escolha minha, murmurou, enxugando o rosto. Helena enviou uma foto. Essa sou eu aos 10 anos. Sempre achei que parecia com alguém que eu nunca conheci. Clara encarou a imagem por longos segundos. O sorriso era tímido, mas o olhar era assustadoramente familiar.
O mesmo jeito de inclinar a cabeça. O mesmo formato de sobrancelha. Ela respondeu com outra foto tirada numa formatura antiga. Sou eu. Acho que não precisamos mais de provas. Um emoji de coração apareceu do outro lado, seguido de uma frase simples. Oi, irmã. Foi ali que Clara chorou de verdade. Não aquele choro contido, educado, mas um choro profundo, antigo, que parecia estar guardado desde sempre. Chorou pela mãe, pelo silêncio, pelo tempo perdido. Chorou por Helena. Chorou por si. Nos dias seguintes, a conversa não parou. A internet, que antes era só um espaço de distração, virou ponte. Trocaram áudios longos, cheios de pausas e risadas nervosas. Fizeram chamadas de vídeo hesitantes, em que ficavam se olhando mais do que falando, tentando se reconhecer nos detalhes. Mas quanto mais se aproximavam, mais perguntas surgiam. Você tem algum documento da adoção? Perguntou Clara numa noite. Helena assentiu. Tenho um nome, mas não é da sua mãe. É de uma mulher que consta como intermediária. Uma assistente social, acho. Clara sentiu um arrepio. A mãe sempre desconversara quando o assunto era hospital, parto, datas. E agora, pela primeira vez, aquilo fazia sentido. Acho que alguém mentiu para nós duas, disse Clara, a voz firme apesar do medo. E não foi por acaso. Decidiram investigar. Helena postou em um grupo online sobre reencontros familiares. Clara compartilhou a história anonimamente em uma rede social. Pessoas começaram a comentar, compartilhar, marcar outras. Uma enfermeira aposentada respondeu. Depois, um antigo funcionário de cartório. Pequenos fragmentos de memória começaram a surgir, como peças de um quebra-cabeça esquecido. E no centro de tudo estava um nome que Clara jamais esperou ver associado à própria mãe. O passado, que sempre parecera sólido e imutável, começava a rachar. E quanto mais a verdade se aproximava, mais Clara percebia que o reencontro com a irmã era apenas o começo. Porque algumas mentiras, quando finalmente vêm à tona, não apenas explicam o passado, elas exigem escolhas no presente. A madrugada avançava quando Clara fechou o notebook com as mãos trêmulas. O nome continuava ecoando na cabeça, como um sino quebrado, repetitivo, impossível de ignorar. Sônia Almeida. Até poucas horas antes, aquele nome não significava nada. Agora parecia pesado demais para caber em uma simples tela. Sônia Almeida constava nos documentos de Helena como intermediária do processo de adoção, assistente social, responsável por acompanhar casos sensíveis no início dos anos 80. O detalhe que fez o estômago de Clara revirar foi outro. O nome estava sublinhado em uma resposta deixada por uma mulher desconhecida em um fórum online. Ela trabalhava no hospital municipal, mas havia boatos. Boatos. Clara odiava essa palavra. Boatos eram sempre a antessala de verdades que ninguém quis assumir. Ela levantou da cadeira e foi até a estante da sala. Seus dedos correram pelos porta-retratos antigos, alinhados com cuidado quase obsessivo pela mãe durante a vida inteira. Fotos de aniversários, de formaturas, de viagens curtas, nada fora do lugar, nada fora do padrão, nada que revelasse um segredo. Como você conseguiu esconder isso de mim? Murmurou Clara, encarando uma foto em que a mãe sorria de forma contida, sentada em um banco de praça. O celular vibrou. Era Helena. Você também sentiu esse aperto? Perguntou ela por áudio, a voz baixa, cansada. Desde que apareceu esse nome não consigo respirar direito. Clara respondeu logo em seguida, tentando manter a própria voz firme. Senti. E sinto que estamos chegando perto de algo grande demais. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado. Você acha que sua mãe sabia? Helena perguntou quase num sussurro. A pergunta ficou suspensa no ar. Clara fechou os olhos. Pensou na mãe recolhendo as roupas do varal sempre no mesmo horário. Pensou nas respostas ensaiadas quando falava do passado. Pensou na rigidez no controle, na necessidade quase desesperada de manter tudo sob domínio. Acho que ela sabia, respondeu por fim, mas não sei se ela escolheu. Nos dias seguintes, a internet fez o que só ela é capaz de fazer. Conectou pontos improváveis. Uma mulher comentou em uma postagem antiga de Helena, dizendo que sua tia havia trabalhado como enfermeira no hospital municipal naquela época. Um homem mandou mensagem privada afirmando que ouvira histórias sobre bebês entregues sem consentimento pleno, especialmente de mães solteiras, pressionadas, confundidas,
assustadas. Clara lia tudo com o coração acelerado, tentando separar fatos de suposições, mas algo dentro dela já sabia. A imagem da mãe jovem começou a se formar na sua mente. Não a mulher endurecida que ela conheceu, mas uma versão mais frágil, talvez grávida, talvez sozinha, talvez encurralada por uma sociedade que não perdoava erros femininos. E se ela tentou ficar com você? Clara perguntou a Helena durante uma chamada de vídeo. Helena engoliu em seco. Essa possibilidade me assusta mais do que a ideia de abandono, confessou. É porque, se for verdade, alguém roubou algo de nós duas. A palavra roubou ficou ecoando. Naquela noite, Clara fez algo que nunca havia feito antes. Abriu a caixa de documentos da mãe. Era uma caixa simples, de papelão reforçado, guardada no alto do guarda-roupa. Sempre estivera ali, visível, mas intocável. Um território silenciosamente proibido. As mãos de Clara tremiam enquanto ela retirava pastas antigas, contas pagas, certidões. Tudo organizado com uma precisão quase obsessiva. Até que encontrou um envelope pardo, sem identificação. Dentro, havia recortes de jornal, notícias antigas sobre investigações em hospitais públicos, denúncias abafadas, nomes citados rapidamente, sem aprofundamento, e, em um canto dobrado de uma das páginas, escrito a caneta azul, estava o nome: Sônia Almeida. Clara sentou no chão, sentindo as pernas falharem. Não, sussurrou com a voz quebrada. Você sabia. Você sempre soube. As lágrimas vieram silenciosas, pesadas. Não havia raiva ainda. Havia uma dor funda, quase infantil, de perceber que a mãe carregara aquilo sozinha por toda a vida. O celular tocou novamente. Clara! A voz de Helena soava preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo antes de responder. Aconteceu, disse com a voz embargada. E acho que não tem mais volta. Contou sobre os recortes, sobre o nome anotado, sobre a certeza que começava a se formar. Do outro lado da linha, Helena chorava em silêncio. Então ela não me esqueceu e disse por fim: ela perdeu. Essa frase atravessou Clara como um raio. Perdeu. Não por negligência, não por escolha, mas por força. A internet continuava a reagir. A história das duas começava a ser compartilhada, sempre com cuidado, sem nomes completos, mas com detalhes suficientes para despertar memórias em quem viveu aquela época. Uma jornalista entrou em contato. Um advogado comentou algo sobre reabertura de casos antigos. Pessoas desconhecidas ofereciam ajuda, documentos, testemunhos, e em meio a tudo isso, Clara sentia algo inesperado crescer dentro dela. Medo. Medo do que descobriria. Medo de expor a mãe, mesmo depois de morta. Medo de que Helena não conseguisse lidar com a verdade completa. Se ficar pesado demais, podemos parar, disse Clara numa noite. Não precisamos saber tudo. Helena balançou a cabeça, os olhos firmes apesar das lágrimas. Eu preciso, respondeu, mesmo que doa. Clara assentiu lentamente. Ela também precisava, porque aquele nome que não devia existir agora exigia ser enfrentado, e porque o reencontro das duas não era mais apenas um acaso genético, era um acerto de contas com o passado. O interfone tocou às 9 da manhã de um sábado. Clara estava na cozinha, ainda de pijama, tentando convencer o próprio corpo a aceitar o dia. Dormira pouco. Sonhara com corredores longos, berços vazios, e uma mulher sem rosto repetindo a mesma frase. Não foi escolha sua. O som insistente do interfone a fez sobressaltar. Alô? Atendeu com a voz rouca. Houve um breve silêncio do outro lado, seguido por uma voz feminina, envelhecida, mais firme. Meu nome é Lúcia. Eu trabalhei no hospital municipal, em 1981. O coração de Clara deu um salto tão forte que ela precisou se apoiar na bancada. Como a senhora conseguiu meu endereço? Perguntou, já sabendo a resposta. A internet não esquece, respondeu a mulher. E algumas culpas também não. Clara hesitou por alguns segundos que pareceram minutos inteiros. Então apertou o botão. Pode subir. Minutos depois, a campainha tocou. Clara abriu a porta e deu de cara com uma mulher de estatura baixa. Cabelos completamente brancos presos num coque simples, mãos marcadas pelo tempo. Os olhos, porém, estavam vivos demais para alguém que carregava tantas décadas nas costas. Obrigada por me receber, disse Lúcia,
segurando a bolsa com força. Eu não sabia se você acreditaria em mim. Clara deu passagem em silêncio. O apartamento pareceu menor com a presença daquela estranha, que de alguma forma não era estranha coisa nenhuma. Sentaram-se à mesa da cozinha. Clara serviu café por puro reflexo, as mãos tremendo levemente. Eu vi as postagens, começou Lúcia. Vi o nome da sua irmã, vi o da Sônia, e soube que, se eu não falasse agora, nunca mais teria coragem. Clara sentiu um aperto no peito ao ouvir aquele nome outra vez. A senhora conhecia minha mãe? Perguntou, indo direto ao ponto. Lúcia assentiu lentamente. Conhecia. Ela era jovem, assustada, muito sozinha. As palavras vieram como um soco contido. Ela tentou ficar com a filha? Clara perguntou, a voz falhando no final. Lúcia fechou os olhos por um instante, como quem reúne forças. Tentou, implorou, chorou. O mundo de Clara pareceu parar, mas Sônia dizia que era o melhor, que ela não tinha estrutura, que uma criança iria arruinar a vida dela. Naquela época bastava pressionar um pouco mais. Clara sentiu lágrimas escorrerem sem pedir permissão. Minha mãe passou a vida inteira se culpando, disse, quase para si mesma. Ela nunca deixou de procurar, completou Lúcia, com a voz embargada. Só não sabia por onde começar, e tinha medo de te perder também. Essa frase caiu como uma revelação dolorosa. Clara sempre sentira que o amor da mãe vinha acompanhado de medo. Medo de abandono, de mudança, de perguntas. Agora tudo fazia sentido. E Helena? Perguntou Clara. O que aconteceu com ela? Lúcia respirou fundo. Foi levada para um abrigo temporário. Depois, encaminhada para a adoção, sem que sua mãe tivesse plena consciência do que estava assinando. O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Clara pensou em Helena. Pensou em tudo o que ela vivera sem saber que fora desejada, que fora amada desde o primeiro instante. Ela precisa ouvir isso, disse Clara com firmeza. Eu sei, respondeu Lúcia, e estou pronta para repetir tudo na frente dela, se ela quiser. Naquela mesma tarde, Clara ligou para Helena. Você pode vir? Perguntou sem rodeios. Tem alguém aqui, alguém que sabe. Helena chegou 2 horas depois. O encontro foi contido, respeitoso, quase solene. Quando Lúcia começou a falar, Helena permaneceu em silêncio absoluto, os olhos fixos nela, absorvendo cada palavra como quem bebe água depois de atravessar um deserto. Quando tudo foi dito, Helena chorava. Não de raiva, de alívio. Então eu não fui descartada, disse com a voz quebrada. Eu fui arrancada. Clara segurou a mão da irmã com força. E nós nos encontramos, completou. Mesmo assim, Lúcia se levantou visivelmente emocionada. Eu esperei 40 anos para pedir perdão, disse. Não sei se tenho esse direito. Helena respirou fundo antes de responder. Não sei se consigo perdoar tudo, disse com honestidade. Mas agradeço por ter vindo, por não deixar a história morrer. Depois que Lúcia foi embora, as 2 irmãs ficaram sentadas na sala, em silêncio. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Você acha que ela sofreu? Helena perguntou de repente. Nossa mãe? Clara fechou os olhos por um instante. Acho que nunca houve um dia em que ela não pensou em você. Helena assentiu lentamente. Então, talvez um dia eu consiga perdoar. Clara sentiu algo se acomodar dentro dela. Não era paz. Ainda não. Mas era um começo. A internet continuava lá fora, fervendo com comentários, mensagens, pessoas compartilhando histórias parecidas. Mas ali, naquela sala, 2 irmãs reconstruíam algo que tinha sido quebrado antes mesmo de existir. E pela primeira vez, Clara entendeu que o reencontro não apagaria o passado, mas poderia sim dar um novo significado a ele. Elas marcaram em um café pequeno, discreto, perto de uma praça antiga no centro da cidade. Nenhuma das 2 quis ir até a casa da outra. Ainda era cedo demais para atravessar esse limite. O encontro precisava acontecer em território neutro, como se o chão também tivesse que aprender a suportar aquela história. Clara chegou antes. Escolheu uma mesa perto da janela, onde a luz da manhã entrava suave, quase tímida. Pediu um café, mas mal tocou na xícara. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, os dedos frios apesar do calor do dia. O coração batia forte, não de ansiedade apenas, mas de algo mais profundo. Um reconhecimento que antecedia o próprio encontro. Ela olhava para a porta a cada movimento.
Quando Helena entrou, Clara soube imediatamente. Não foi pela semelhança física, embora ela estivesse ali, inegável. Foi pela forma como Helena parou por um segundo, respirou fundo e passou os olhos pelo ambiente, como quem se prepara para algo grande demais. Os olhares se encontraram, e o tempo, por um instante, pareceu perder a pressa. Helena caminhou devagar até a mesa. Usava um vestido simples, azul claro, e carregava uma bolsa gasta no ombro. Os olhos estavam marejados antes mesmo de qualquer palavra. "Oi", disse Helena, a voz quase um sopro. Clara se levantou, num movimento instintivo. "Oi". Ficaram ali de pé frente a frente, sem saber exatamente como ocupar aquele espaço recém-descoberto. Não sabiam se um abraço seria invasivo demais, se um aperto de mão seria frio demais. Helena foi a primeira a abrir os braços, hesitante. Clara não pensou. Apenas foi. O abraço não foi apertado. Foi cuidadoso. Como se ambas tivessem medo de quebrar algo invisível. Mas, à medida que os segundos passavam, os corpos se ajustaram, e a contenção cedeu lugar a uma necessidade antiga. Helena chorou primeiro. Clara sentiu as lágrimas da irmã molharem seu ombro e, sem perceber, chorava também. "Desculpa", Helena murmurou. "Eu não sabia que ia ser assim." "Nem eu", respondeu Clara, a voz embargada. "Mas faz sentido." Sentaram-se. Por alguns minutos não falaram nada. Apenas se olhavam, tentando reconhecer detalhes. O jeito de sorrir, a expressão concentrada, pequenos gestos que denunciavam um parentesco impossível de negar. "Você mexe no cabelo quando está nervosa", comentou Helena de repente, enxugando o rosto. "Eu faço isso também." Clara sorriu entre lágrimas. "Minha mãe dizia que era mania." A palavra mãe ficou suspensa entre elas. Helena respirou fundo. "Eu pensei muito nela", disse, depois de tudo o que a Lúcia contou. Clara assentiu lentamente. "Eu também, de um jeito diferente agora." Helena abaixou os olhos por um instante. "Eu senti raiva", confessou. "Muita. Não de você. Nunca de você. Mas da vida. Do tempo." Clara estendeu a mão sobre a mesa. Helena segurou. "Eu sei", disse Clara. "E você tem direito." O garçom se aproximou, constrangido pela intensidade silenciosa da mesa. Helena pediu um chá. Clara pediu outro café, embora soubesse que também não o beberia. "Sabe o que mais me dói?" Helena perguntou depois de um tempo. "É pensar em tudo o que não vivemos. Aniversários, brigas bobas, segredos de irmã." Clara sentiu um aperto no peito. "Eu pensei nisso também", respondeu. "Mas fico tentando me lembrar que estamos aqui, agora." Helena levantou os olhos. "Você acha que dá para construir alguma coisa, mesmo assim?" A pergunta veio carregada de medo. Não era curiosidade, era um pedido. Clara apertou a mão dela com mais força. "Eu acho", disse, com convicção. "Se você quiser." Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Eu quero." Do lado de fora, pessoas passavam apressadas, alheias ao que acontecia dentro daquele café. A internet, que havia sido ponte, agora parecia distante. Ali, não havia comentários, curtidas ou compartilhamentos. Havia duas mulheres tentando aprender uma a outra do zero. "Eu não quero ocupar um lugar que não é meu", disse Helena de repente. "Na sua história, na história da sua mãe." Clara respirou fundo. "Você já ocupa", respondeu. "Sempre ocupou. Mesmo quando eu não sabia." Helena engoliu em seco. "Obrigada por não me ver como uma ameaça." Clara balançou a cabeça. "Você não é o que foi tirado", disse. "Você é o que foi devolvido." As palavras soaram mais fortes do que Clara esperava. Helena levou a mão à boca, emocionada. Ficaram ali por mais de 2 horas. Falaram de coisas simples. Música, trabalho, manias, medos. Descobriram gostos parecidos, diferenças gritantes, silêncios confortáveis. Quando se despediram, o abraço foi diferente do primeiro. Mais firme, mais inteiro. "A gente se fala", disse Helena. "A gente se vê", corrigiu Clara sorrindo. Helena sorriu de volta. Enquanto observava a irmã se afastar pela calçada, Clara sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não a sensação de perda, mas a de acréscimo. O passado ainda doía. A verdade ainda pesava. Mas pela primeira vez, o futuro não parecia um lugar solitário. E aquele encontro, simples, contido, profundamente humano,
Provava que algumas histórias não começam no nascimento, começam no reencontro. A casa da mãe de Clara ficava fechada havia meses. Ela passava em frente quase todos os dias, como quem vigia uma ferida que ainda não cicatrizou. O portão azul descascado, as janelas sempre cerradas, o jardim que antes era cuidado com rigor, agora crescia sem ordem, como se a própria casa tivesse desistido de manter aparências. Naquela manhã, Clara parou em frente ao portão por mais tempo do que o habitual. Helena estava ao seu lado. Era a primeira vez que vinham juntas. Se for demais, a gente vai embora, disse Clara, colocando a chave entre os dedos, sem girá-la ainda. Helena respirou fundo, observando a fachada simples. Eu quero entrar, respondeu com a voz firme, embora os olhos denunciassem o medo. Mesmo que doa. Clara assentiu. O portão rangeu ao se abrir. O som ecoou alto demais, quebrando um silêncio que parecia antigo. Caminharam pelo corredor lateral, sentindo o cheiro de poeira misturado ao de umidade. Cada passo de Clara era acompanhado por uma lembrança. Cada passo de Helena era acompanhado por uma pergunta. Dentro da casa o ar estava parado. Os móveis cobertos por lençóis brancos davam ao ambiente uma aparência quase fantasmagórica. Clara puxou o tecido do sofá, levantando uma nuvem de pó. Por um instante, teve a impressão de ver a mãe sentada ali, postura ereta, mãos cruzadas no colo, como se estivesse esperando por elas. Ela gostava de tudo muito organizado, comentou Clara, quase num sussurro, como se a bagunça pudesse fazer as coisas saírem do controle. Helena passou os dedos pela estante de livros, lendo títulos rapidamente. História, biografias, cartas, disse, ao notar uma caixa menor no canto inferior. Clara sentiu o estômago se contrair. Essa caixa eu nunca tinha aberto. Trocaram um olhar rápido. Não era preciso dizer mais nada. Clara se ajoelhou no chão e puxou a caixa. Dentro havia envelopes amarelados pelo tempo, todos fechados, todos com o mesmo destinatário escrito à mão. Para minha filha. A respiração de Helena falhou. Ela escreveu para mim? Perguntou a voz embargada. Para nós, corrigiu Clara com cuidado. Clara pegou um dos envelopes. A caligrafia da mãe era firme, controlada, mas havia algo diferente ali, menos rigidez, mais urgência. Abriu a primeira carta. Se você estiver lendo isso, é porque eu não tive coragem de dizer em vida. Não porque eu não quisesse, mas porque tive medo de destruir o pouco que consegui manter inteiro. A voz de Clara tremia enquanto lia em voz alta. Helena sentou-se no chão, encostada na parede, abraçando os próprios joelhos. Houve um dia em que me tiraram você dos braços. Disseram que era o melhor. Eu acreditei porque precisava sobreviver. As lágrimas começaram a cair silenciosas. Passei o resto da vida tentando merecer o perdão que nunca pude pedir. Clara interrompeu a leitura por um instante. O nó na garganta era quase insuportável. Ela nunca parou de pensar em você, disse olhando para Helena. Helena não respondeu. Apenas assentiu, chorando em silêncio. Abriram outras cartas. Em algumas, a mãe falava de Clara, do medo constante de perder também aquela filha. Em outras, pedia desculpas por não ter sido forte o suficiente, por ter acreditado em promessas vazias, por ter se calado quando deveria ter gritado. Ela viveu presa, Helena murmurou. Presa à culpa. Clara fechou os olhos. E eu cresci sem saber por quê. Quando saíram da casa, horas depois, o sol já estava baixo. O cansaço era físico, emocional, profundo. Mas havia algo diferente no ar. Você acha que ela ficaria feliz em nos ver juntas? Helena perguntou, parando no portão. Clara olhou para trás, para a casa silenciosa. Acho que era tudo o que ela mais queria, respondeu. No dia seguinte, a história das duas ganhou uma dimensão que Clara não esperava. Um post antigo de Helena, contando parte da trajetória, foi compartilhado milhares de vezes. Pessoas começaram a comentar com relatos parecidos. Mulheres que perderam filhos. Filhos que cresceram sem respostas. A internet, que antes era apenas o meio, agora era um espelho coletivo de dores antigas. Uma mensagem chamou a atenção de Clara. Meu nome é Sônia Almeida. Preciso falar com vocês. O coração de Clara disparou. Mostrou a mensagem a Helena. As duas se entreolharam em silêncio. Eu não sei se estou pronta, disse Helena. Nem eu, respondeu Clara. Mas talvez seja a última peça.
Helena respirou fundo, como quem se prepara para atravessar algo difícil. Então vamos juntas, me disse. Clara assentiu, porque agora não havia mais caminhos separados. E o confronto que se aproximava não era apenas sobre culpa ou justiça. Era sobre encarar quem tentou decidir o destino delas e dizer finalmente que não conseguiu. Elas marcaram o encontro em um lugar público, um centro comunitário próximo a um hospital antigo, hoje desativado. Clara insistiu nisso. Não queria que aquele encontro acontecesse em um espaço íntimo demais, nem que fosse contaminado por lembranças boas. Aquela conversa precisava de neutralidade, precisava de chão firme. Sônia Almeida chegou atrasada. Quando entrou pela porta de vidro, Clara a reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca tê-la visto antes. Havia algo no modo como a mulher caminhava, rígida, calculada, que denunciava décadas de controle. Os cabelos estavam pintados de um castanho artificial, o rosto marcado por linhas profundas que não vinham apenas da idade. Helena apertou a mão de Clara com força. É ela, murmurou. Sônia parou a poucos passos delas. Olhou primeiro para Clara, depois para Helena. Seus olhos se demoraram mais tempo em Helena, como se tentassem negar o óbvio. Obrigada por terem vindo, disse, com a voz firme demais para alguém que dizia carregar arrependimento. Clara não respondeu de imediato. Observava cada gesto, cada microexpressão. O passado estava ali, em carne e osso, respirando diante delas. Você sabe por que estamos aqui, disse Clara por fim. Sônia assentiu lentamente. Sei. Sentaram-se. O ar parecia pesado, denso. Helena manteve o olhar fixo na mesa por alguns segundos, como se precisasse reunir forças antes de encarar aquela mulher. Você tirou minha vida de mim, disse Helena, sem rodeios, erguendo os olhos. Quero que me diga por quê. Sônia respirou fundo. Pela primeira vez, a rigidez vacilou. Naquela época, começou, as coisas funcionavam diferente. Havia pressão, metas não oficiais, famílias influentes esperando bebês e mães. Mães sozinhas eram vistas como problemas. Clara sentiu o estômago revirar. Isso não responde à pergunta, cortou. Por que a minha mãe? Sônia desviou o olhar. Ela era jovem, vulnerável, confiava em mim. A palavra confiava caiu como um peso insuportável. Helena se inclinou para a frente. Ela implorou? Perguntou a voz trêmula. Sônia fechou os olhos por um instante. Sim, o silêncio que se seguiu foi devastador. Clara sentiu algo se romper dentro do peito. Não era surpresa. Era confirmação, a mais cruel delas. Então você mentiu, né? Disse Clara. Você fez ela acreditar que não tinha escolha. Eu fiz o que achei que era melhor, respondeu Sônia defensiva. Para todos. Helena soltou uma risada curta, sem humor. Melhor para quem? Perguntou. Para mim que cresci achando que não fui querida? Ou para ela que morreu carregando uma culpa que não era dela? Sônia abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Clara sentiu a mão de Helena tremer sob a sua. Você destruiu uma família, disse Clara com a voz baixa, mas firme. E fez isso chamando de ajuda. Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas, mas havia algo ali que não era apenas arrependimento. Era medo. Medo de ser finalmente vista pelo que foi. Eu perdi o controle, confessou por fim. No começo, eu acreditava no discurso. Depois, virou rotina. E quando percebi, já era tarde. Helena se levantou abruptamente. Caminhou alguns passos respirando fundo, como se o corpo estivesse prestes a ceder. Sabe o que é mais cruel? Disse, virando-se. É que eu poderia ter entendido a dor da minha mãe. Poderia ter perdoado. Mas você me roubou até isso. Me roubou a verdade. Sônia começou a chorar, agora sem contenção. Eu sinto muito, repetia. Eu sinto muito. Clara se levantou também. Sentir muito não devolve tempo, disse. Nem apaga cicatrizes. Por alguns segundos pareceu que aquele encontro terminaria ali, em ruptura definitiva. Mas então Helena respirou fundo e falou algo que ninguém esperava. Eu não vim aqui por você, disse olhando diretamente para Sônia. Vim por mim e por ela. Olhou para Clara. Eu não vou carregar esse ódio para o resto da vida, continuou. Não porque você merece perdão, mas porque eu mereço seguir em frente. Sônia levantou o rosto surpresa. Isso não te absolve, acrescentou Helena. Mas me liberta. Clara sentiu as lágrimas escorrerem em silêncio. Pela primeira vez,
Percebeu que o reencontro das duas não era apenas sobre reconstruir o passado, mas sobre interromper um ciclo. Sônia abaixou a cabeça. Se houver algo que eu possa fazer, começou. Já, respondeu Clara. Conte tudo, para quem precisar ouvir, para que nenhuma outra história seja enterrada como a nossa. Sônia assentiu, derrotada. Quando saíram do centro comunitário, o céu estava nublado, mas claro. Não havia sol pleno, nem tempestade. Apenas um dia comum, como se o mundo não tivesse ideia do que acabara de acontecer. Helena parou na calçada e respirou fundo. Eu achei que sairia mais pesada, disse. Mas sinto o contrário. Clara sorriu, cansada. Porque agora a história é nossa, respondeu. Não deles. Helena assentiu. As duas caminharam lado a lado sem pressa. O passado ainda existia. As feridas ainda eram reais. Mas algo essencial tinha mudado. A verdade, finalmente dita, não as destruiu. As uniu. O vídeo começou sem roteiro. Clara estava sentada no sofá da sala, o celular apoiado em alguns livros antigos da mãe. Helena ao seu lado, as mãos entrelaçadas no colo, respirando fundo como quem se prepara para atravessar mais uma fronteira invisível. Quando tudo começou, Clara disse olhando para a câmera, eu achei que estava só descobrindo uma curiosidade sobre meu passado. Helena engoliu em seco, mas manteve o olhar firme. Eu achei que estava procurando algo que nunca existiu, completou. Uma origem, uma explicação. O vídeo era simples, sem edição, sem trilha sonora. Mas havia algo ali que nenhuma produção profissional conseguiria criar. Verdade crua. Elas contaram a história sem expor nomes, sem apontar dedos diretamente, mas sem suavizar a dor. Falaram do teste de DNA, do reencontro improvável, da mãe silenciada, das cartas, da ferida aberta por décadas. A internet foi o começo, disse Clara, mas não foi o fim. Helena respirou fundo antes de continuar. O fim seria continuar sozinha. E isso eu não aceito mais. Quando o vídeo terminou, elas ficaram alguns segundos em silêncio, observando a própria imagem congelada na tela. Você está pronta para isso? Clara perguntou finalmente. Helena assentiu. Estou pronta para não esconder mais. Publicaram. Nas horas seguintes, o que aconteceu foi maior do que qualquer uma das duas imaginava. O vídeo se espalhou. Comentários surgiram aos milhares. Pessoas agradecendo, pessoas chorando, pessoas contando histórias parecidas, guardadas há décadas no silêncio. Uma mulher escreveu, assisti com minha mãe. Ela nunca falou do bebê que perdeu. Hoje falou. Um homem comentou, descobri um irmão ano passado. Ainda não tive coragem de encontrá-lo. Obrigado. Clara leu cada mensagem com o coração apertado e ao mesmo tempo aquecido. Pela primeira vez, sentiu que a dor da própria família não era apenas uma ferida, era também uma ponte. Algumas semanas depois, Helena trouxe uma proposta. Eu pensei muito, disse sentada à mesa da cozinha de Clara, agora um espaço compartilhado. Sobre o meu sobrenome. Clara ergueu os olhos. Não precisa fazer nada por mim, disse de imediato. Helena sorriu de leve. Eu sei, por isso mesmo quero fazer por mim. Ela respirou fundo. Eu não quero apagar quem fui, mas quero carregar quem eu sou agora. Tirou da bolsa um papel dobrado. Vou acrescentar o sobrenome da nossa mãe. Clara sentiu os olhos marejarem. Ela teria chorado de alegria, disse com a voz embargada. Helena assentiu. Então que seja por ela. E por nós. No dia em que assinaram os documentos, não houve cerimônia. Apenas um almoço simples depois, num restaurante pequeno, com comida caseira. Mas havia algo solene no ar. Não um luto, uma reconstrução. Engraçado, Helena comentou mexendo o arroz distraidamente. Passei a vida achando que me faltava algo, mas não era um lugar, era alguém. Clara sorriu. Eu passei a vida achando que estava completa, respondeu, sem perceber o espaço que existia. As duas riram, uma risada baixa, cúmplice. Naquela noite, Clara abriu a última carta da mãe. A que estava guardada no fundo da caixa, separada das outras. Leu em silêncio. Se um dia vocês se encontrarem, não peçam desculpas pelo tempo perdido. Vivam. Isso já será o meu descanso. Clara fechou os olhos, sentindo uma paz que nunca havia sentido antes. Helena estava ao seu lado. Ela está aqui, disse Helena, tocando o próprio peito. E aqui, tocou o de Clara.
Não era uma história de final perfeito. O passado não foi apagado. As cicatrizes continuavam ali. Mas agora havia algo mais forte do que a dor. Escolha. A escolha de ficar. A escolha de amar. A escolha de construir, mesmo tarde. Porque família, elas aprenderam. Não é apenas o que nos acontece. É o que decidimos sustentar. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.